Oi, oi, meus amores, mais um vídeo bem bacana aqui para vocês. E dessa vez vem comigo aprender como é que eu faço para fazer a prensagem do bolo na forma. Lembrando que tem várias formas de se fazer a prensagem. Tanto no acetato como na fórmica, tem várias e várias formas. Então, comigo aqui vocês vão aprender na própria forma, tá bom? Aqui eu já fiz minha massa amanteigada de baunilha, tá certo? Dividi em 3 discos e aí eu não preciso cortar, tá? Então, eu venho e coloco assim, desse jeito. Então, aí eu vou colocar minha primeira base da massa, meu primeiro disco de massa, umedeci, certo? E aí, agora, eu venho com o meu recheio, tá bom? Lembrando que eu coloco pouca calda para não perder a estrutura da massa. Então, esse aí foi meu recheio, tá? Eu coloco mais ou menos em torno de uns 600 a 700 gramas, aliás, eu uso 2 leite condensado, né, para esse bolo. E aí, se precisar mais um pouco, na hora eu vejo quando eu vou aplicando, tá bom? Então, não é 600 nem 700 gramas não, tá, gente? É 2 leite condensado que fica em torno de umas 800 gramas, tá bom? Então, gente, eu não coloco no meu recheio creme de leite. Eu apenas coloco o leite condensado, o chocolate e coloco uma quantidade mais ou menos de meia colher de manteiga para dar cremosidade ao meu recheio, certo? E aí eu vou colocando ao olho livre mesmo, não precisa pesar. Eu coloco e aí vou distribuindo na base, né, de cada recheio. Então, aí eu coloquei uma quantidade que eu vi que vai ficar legal, bem recheado. E eu gosto de estar me auxiliando com a água, gente. Ou a água ou com a própria calda, tá bom? Porque como o meu recheio ele é bem firme, então fica um pouco difícil de espalhar. Vocês também podem estar usando a manga de confeiteiro, tá bom? Se vocês preferirem. Mas aí, para não sujar... E aí, eu acho que é melhor mesmo colocar com a colher. Então, aí, mais uma base, né? Mais um disco de massa. Venho colocando a calda, não coloco muito, tá? Pra não perder a minha estrutura. Tenha muito cuidado em relação à quantidade de calda. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, senão a gente vai perder toda a estrutura que a gente conseguiu quando a gente fez a nossa massa, tá? Então, aí, gente... eu coloquei esse restinho aí do recheio, né? Vi que ficou pouco, né? E aí, eu peguei mais um pouco aí à frente do vídeo, vocês vão ver que eu coloquei mais um pouco. E aí, espalhei, tá certo? Esse bolo, a cliente quis uma massa branca de baunilha com recheio de chocolate 50% cacau. Mas aí vocês podem estar utilizando qualquer outro recheio, tá? Então aí, gente, eu coloquei, né? Eu vi que ficou pouco recheio. E aí eu fui e coloquei mais um pouco, mais ou menos em torno de uns 150 gramas de recheio, tá? Quando a gente for colocar o recheio, a gente vai muito no olho, tá? No caso, eu gosto de trabalhar muito no olho. Como eu já tenho uma certa prática de quanto mais ou menos vai em cada recheio, então eu não preciso pesar. Mas aí, quem quiser, pode estar pegando uma balança, tá? E pesando, tá certo? Quem quiser uma proporção, normalmente, de 250 a 300 gramas para cada base de recheio, tá? Se quiser colocar mais um pouco, coloca 400 gramas para cada recheio, cada base, tá? Eu gosto de colocar essa quantidade, gente, porque ele é um recheio pesado, certo? E esse meu bolo aí, no final, decorado, ele pesa 2 quilos. Então, assim, eu vou fazendo o peso, né? Tanto da massa como da calda. Eu já fiz já, então agora eu não faço mais. Então, aí eu peso a massa, peso o recheio, peso a calda. E aí eu sei que depois, quando eu bater o chantilly e fazer a minha decoração, eu sei que vai bater em torno de 2 kg a 2,1 kg, mais ou menos, tá bom? Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem estar usando uma balança para vocês mesmos ter noção de como fica o bolo de vocês, tá certo? Mas aqui eu ensino dessa forma, é o jeito que eu trabalho, é o jeito que eu faço para as minhas produções, certo? E aí, gente, eu terminei, tá? Nesse dia eu tinha 2 bolinhos para fazer, e aí logo em seguida eu vou estar pesando também
para eu ver mais ou menos quanto foi que ficou o meu bolo, tá? E aí, gente, eu tenho que saber o peso da minha forma. Essa forma pesa mais ou menos 190 a 200 gramas. Então, aí, o peso dele ficou em torno de 1 quilo e 250, tá certo? E aí, gente, eu vou colocar o chantininho ainda. Eu sei que vai pesar mais, né? Então, aí vai ficar um bolo bem bacana, tá? Bem recheado, vai ficar com a quantidade certa de chantininho, né? Então, vou fazer esse outro bolo aí, e aí vocês vão acompanhando, é o mesmo processo, tá? Só que dessa vez é uma massa de chocolate com recheio de prestígio, tá? Ou beijinho, como vocês preferirem. Vou deixar passando aí pra vocês verem. É o mesmo processo, tá, gente? Só vai mudar a massa e o recheio. E esse bolinho de 1 quilo, eu vou estar fazendo ele em pasta americana. Então, provavelmente, ele vai pesar no fim 1 quilo e 200 a 1 quilo e 300. Tá bom, meus amores? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou finalizando por aqui, tá? Então, desde já, quem não é inscrito, já se inscreve, compartilha e já deixa teu like aí para que a gente venha fazer mais e mais vídeos. Tchau!